Só os irmãos com o Pai do Senhor Jesus. Os irmãos podem estar abrindo suas Bíblias em Jonas, capítulo 1. Os irmãos acharam? Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele, dizendo: Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um dos seus companheiros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançando sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos, tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os que ele fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: Que te fazemos nós para que o mar nos se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes dizia: Levai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais com eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não perecemos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens o Senhor com um grande temor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas dos peixes. Senhor Jesus, meu Pai, Senhor, te agradecemos por tudo. Obrigado, meu Pai, por ser tão bondoso com cada um de nós, Senhor, com esta igreja.
Que o Senhor continue sendo assim, Senhor. Que o Senhor venha aqui falando da Tua palavra, Senhor, da maneira que o Senhor desejar a cada um, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra e eu te agradeço desde já por tudo que o Senhor tenha feito e pela saúde que o Senhor tem dado em cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem se assentar. O livro de Jonas aqui é interessante, que ele tem quatro capítulos, e no final do quarto capítulo ele termina em uma pergunta que Deus deixa para Jonas. No começo aqui, Jonas ele é chamado por Deus para ir até esse povo de Nínive, pois esse povo de Nínive estava pecando contra o Senhor, e o Senhor não estava gostando disso. Mas Jonas não queria ir até essa cidade e fazer a vontade do Senhor. Então ele preferiu sair na presença do Senhor. E muitas das vezes Deus dá algo para a gente fazer. Dá algo para a gente falar para alguma pessoa, orar para alguma pessoa. E a gente tem vezes que não quer fazer aquilo por medo ou por alguma outra coisa. E tenta fugir daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, como Jonas. Mas nós devemos também entender que não tem como, assim como Jonas não conseguiu, não tem como nós conseguir fugir da presença do Senhor. Quando Deus coloca algo para você fazer, Ele não quer que outra pessoa faça, Ele quer que você faça. Assim como Ele quis que Jonas fizesse. Ele podia colocar outro profeta, mas Ele quis que Jonas fizesse aquilo. Então Jonas ia tentando fugir de todas as maneiras, mas Deus nunca saía da presença dele. Assim Jonas foi para aquele barco, fugiu para Tarsis, só que ali Deus foi, tacou aquela tempestade. Daquele barco, ele foi para o mar, ele ficou dentro da barriga do peixe. Deus não fez nenhum mal para Jonas, mas ainda do mesmo jeito Jonas, de todas essas maneiras, fugindo e Deus ainda livrando ele de todo o mal, ele ainda não fazia a vontade que era do Senhor Deus, que era levar essa mensagem para Nínive. Ele precisava mandar essa mensagem para Nínive, mas ele não quis. Bom, ali, na entranha dos peixes, o Jonas começa a fazer uma oração a Deus. E depois dessa oração, Jonas é cuspido para fora daquele peixe, depois daqueles 3 dias que ficou lá. E aí vem de novo a voz do Senhor, para que ele pregue para Nínive, porque Nínive está precisando. Só que Jonas também, ele não quer ir lá, porque ele fala para o Senhor: aquele povo pecou contra você e você quer que eu traga aquela mensagem para que eles se arrependam, Senhor. Jonas não quer que aquele povo possa ter uma segunda chance. Como muitas pessoas aí fora precisam ter uma segunda chance. Jesus não veio só para nós, mas veio para todos. E todos precisam receber a palavra. Jonas, naquele momento, não queria levar. Mesmo Deus ajudando ele de todas as formas, ele sendo dessa forma, não querendo levar a mensagem para salvar aquelas pessoas, Deus ajudando ele, e ele sendo desta maneira, não querendo levar, não querendo ajudar as outras pessoas. Porque Deus, Ele é bondoso, Ele tem compaixão e misericórdia. Mas para Jonas não achava aquilo certo. Depois de tudo aquilo que esse povo de Nínive fez, Jesus ter compaixão com aquele povo. E às vezes nós é a mesma coisa. Às vezes vemos uma pessoa fazendo alguma coisa e não temos compaixão a ela, falamos: Jesus, mas por que eu tenho que ter compaixão por aquela pessoa me maltratou, aquela pessoa fez aquilo comigo, e eu tenho que ter compaixão?
Ou muitas das vezes nós vemos aquela pessoa fazendo um monte de coisa ruim e Deus tem compaixão com ela e nós ficamos raivosos com aquilo porque, porque Deus ajudou aquela pessoa. Mas se nós antigamente também éramos assim e nós pudemos estar agora aos pés de Jesus, por que aquelas pessoas não podem? Se o Jonas, Deus estava ali com Jonas, Deus estava protegendo Jonas de todo momento, e mesmo ele reclamando, mesmo ele não querendo fazer, Deus protegendo ele, por que o Deus não poderia salvar aquelas pessoas de Nínive? Não poderia trazer ao arrependimento, igual muitas pessoas hoje aí fora, elas também podem, Deus pode ter compaixão com elas. Não é porque as pessoas fazem muitas e muitas outras coisas, mas Deus tem compaixão a cada um de nós. E então Jonas ele vai até aquela cidade, ele prega, assim como o Senhor pediu para ele pregar, né? Que na palavra aqui fala que em 40 dias, só um minuto, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Aqui. E ele disse que ainda em 40 dias Nínive ia ser destruída. Então o povo de Nínive ouviu aquilo e eles começaram a jejuar, começaram a se vestir com sacos e se arrepender ao Senhor. E o Senhor viu aquilo. E até o próprio rei de Nínive começou a também fazer isso. A cidade inteira que estava em pecado começou a se arrepender e a estar nos caminhos de Deus. Mas Jonas, continuando, ele não gostava de ver aquilo, porque ele sabia que Deus tinha enviado ele para alertar eles que em 40 dias ia ser destruído. Mas Jonas ele não estava conformado que Deus iria fazer com que aquelas pessoas voltassem para ele. Para o Jonas, aquelas pessoas tinham que morrer daquela forma. E esse capítulo de Jonas aqui inteiro, esse livro de Jonas inteiro, é uma reflexão para nós também. Porque no final, Deus vai falando com Jonas e Jonas vai reclamando. E no versículo 11 do último capítulo, Deus diz: "E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 homens e não sabem discernir sobre sua mão direita e sua mão esquerda, além de muitos animais?" E fica assim o livro, termina nessa pergunta. Mas é isso também Deus falando para a gente. Quando nós lemos esse capítulo, é Deus falando com a gente. Se eu tive compaixão com você, não teria compaixão com os de lá de fora? Não teria compaixão com as outras pessoas? Não importa o que eles estão fazendo. Eu preciso que vocês preguem minha palavra e eu terei compaixão deles, assim como tive compaixão de vocês. Então, não importa se aquela pessoa fez algo de ruim, se ela voltar a se arrepender aos pés de Jesus, Jesus vai perdoar ela. Porque quem somos nós para dizer quem é que vai para o céu ou quem não vai? Quem precisa se arrepender ou quem não? Porque aquela pessoa, mesmo fazendo muito mal, se ela se arrepender, Jesus perdoa. E assim nós temos que perdoar os nossos irmãos. Como Jesus nos perdoa quando nós se arrependemos, nós também temos que perdoar os nossos irmãos.
pelo que eles fizeram com a gente. Então, que nós não venhamos ser assim como Jonas foi. Porque Jonas foi para fazer isso para Deus, e ali ele não quis que aquele povo fosse salvo, mas ele estava sendo salvo todas as vezes, porque mesmo ele naquele barco, Deus teve compaixão com ele, dentro da barriga do peixe, que é impossível estar, Deus teve compaixão dele. Então por que Deus não teria compaixão? Se ele teve compaixão de um, por que não teria compaixão de 20 mil homens de Nínive? E assim como ele tem compaixão com nós, ele tem compaixão com aqueles todos de fora. Basta nós, assim como Jonas, ir falar. E quem sabe o que vai acontecer? Porque nós falando, Deus vai mudar aquela pessoa. Uma pequena semente vai brotar. É aos poucos, porque também quando nós plantamos agora, não vamos colher amanhã. Mas plantamos aos poucos, porque plantamos, depois regamos, e assim aos tempos, né, vamos ter a colheita. Assim também vai fazer a mudança na vida daquela pessoa. Então que quando o Senhor Jesus chamar nós para algo, chamar para fazer alguma coisa, seja para orar para alguma pessoa, seja para falar a palavra para alguma pessoa, nós não seja que nem Jonas e fuja, mas nós vá e faça, porque talvez aquela pessoa precise, porque o Senhor Jesus sabe o coração de cada pessoa. Então se Ele te enviou para aquela pessoa, se Ele te enviou para você fazer aquela coisa, não fuja da presença dEle, porque fugir você não vai conseguir, assim como Jonas não conseguiu. E quem sabe aquela pessoa pode ser mudada com as palavras que o Senhor Jesus colocar na sua boca. Então que nós venha refletir e entender que este livro de Jonas, o Senhor Jesus não estava falando só com Jonas, mas sim com nós, porque essa pergunta final também é para nós. Deus tem compaixão com as pessoas de lá de fora. Basta nós agir e nós ter esse coração aberto também. Falar, o Senhor Jesus, Ele me perdoou, então Ele pode perdoar os de fora também. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.